Olá! A gente vai mergulhar hoje na história de Monteiro. E olha, é um conto de advertência que revela uma das maiores armadilhas que existem. É aquela lição, sabe, sobre a diferença enorme entre só conhecer o caminho e, de fato, andar por ele. E a questão central que a história do Monteiro nos força a encarar é justamente essa. Será que o conhecimento pode virar uma armadilha? Quer dizer, aquela mesma sabedoria que a gente busca para se libertar pode, no fim das contas, acabar nos aprisionando? A jornada do Monteiro, olha, ela responde isso de um jeito bem forte. Olha, e tudo começou de um jeito muito nobre, sabe? O Monteiro não era um aventureiro querendo fama, nada disso. Ele foi enviado de uma comunidade espiritual, Nosso Lar, com um propósito muito claro, muito puro: ajudar de verdade, sem show, sem querer aparecer. Pensa só na pureza da tarefa dele no começo: colaborar, ajudar. O foco era no serviço, não em ficar impressionando com fenômenos. Ele tinha todo o apoio que precisava e sentia como diz no livro, uma alegria intraduzível. Quer dizer, o cenário estava todo montado para o sucesso, né? Mas foi aí que algo bem sutilmente começou a mudar. E aqui que a gente vê o ponto de virada. A missão começou a sair do trilho. E não foi por maldade, não. Foi por uma sedução, uma coisa sutil, mas muito poderosa. O Monteiro de repente se viu encantado, não mais pelo propósito de ajudar, mas pela performance, sabe? Pelo palco do conhecimento espiritual. E esse desvio não aconteceu de uma hora para outra. Não foi um erro só. Foi uma escadinha, sabe? Primeiro veio o fascínio pelos fenômenos. Depois, aquele prazer de ganhar os debates, de usar o conhecimento não para iluminar, mas para dominar. E o resultado final? Bem, a essência moral, o coração da coisa toda, foi simplesmente esquecido. Nas palavras dele mesmo, a gente ouve a confissão. Ele diz, olha, tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Ou seja, ele virou um especialista no como fazer, mas esqueceu completamente do porquê fazer. E a partir daí, a vida do Monteiro virou uma contradição ambulante. Uma coisa era o que ele pregava nas sessões, e outra, completamente diferente, era como ele vivia no dia a dia. É impressionante o contraste. Nas sessões, ele falava sobre paciência para os espíritos, mas logo depois estava na rua brigando com as crianças que estavam brincando. Ele ensinava o amor ao próximo, mas no escritório dele era duro, implacável com quem devia dinheiro. Aconselhava a serenidade, mas não tinha a menor paciência para as lágrimas de uma mulher humilde que o procurava. Bom, e como era de se esperar, a vida física uma hora acaba. E quando Monteiro fez a passagem para o plano espiritual, ele encontrou um reflexo perfeito, quase poético, da própria hipocrisia. O sofrimento dele não foi uma coisa aleatória, um castigo. Foi só o eco das próprias ações dele. Depois da morte, ele ficou num conflito terrível. A mente dele, o raciocínio, pedia ajuda divina, orava, mas o coração, o sentimento, continuava preso nas coisas do mundo material. Era como se uma parte dele olhasse para cima, para o céu, enquanto a outra se recusava a largar o chão. E o tormento dele foi uma ironia terrível. Ele foi cercado por espíritos que ficavam repetindo, debochando as próprias lições que ele dava. Eles chegavam para ele e pediam serenidade, paciência, zombando dele com as mesmas palavras que ele usou para dominar os outros. Ele virou literalmente um prisioneiro do próprio discurso vazio. Depois de muito, muito tempo nesse sofrimento, o Monteiro finalmente conseguiu uma ajuda. Mas ele ainda estava revoltado, sabe? Sem entender por que estava passando por tudo aquilo. E aí ele exigiu uma conversa com a ministra que tinha apoiado a missão dele lá no começo. Ele reclamou, se lamentou por horas, até que ela, com uma paciência infinita, deu a ele o diagnóstico. E aqui vem a verdade, que é devastadora de tão simples. A ministra olha para ele e diz: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada. Você se entregou ao espiritismo prático com os homens, mas nunca à verdadeira prática do espiritismo com Jesus. Percebe? Ele praticava para os outros, mas nunca, nunca para si mesmo. E essa frase mudou tudo. A ficha caiu para o Monteiro. Ele finalmente entendeu. A lição não era sobre saber mais, sobre ter mais argumentos, sobre ganhar debates. Era sobre algo muito mais profundo, muito mais transformador. Mas então, o que é essa verdadeira prática? É simples.
É aplicar no dia a dia, é sentir no coração. É pegar o princípio e transformar em atitude. É pegar a lição e transformar em um gesto. É viver a paciência, não só falar sobre ela. É, no fim, a coerência total entre o que se acredita e o que se faz. E tudo isso nos leva à pergunta final. A pergunta que a história do Monteiro deixa no ar para todos nós. Uma pergunta que cada um deve se fazer, não importa o caminho que esteja seguindo. A minha prática, ela é para mostrar para os outros? É para o palco? Ou ela é de verdade para o meu crescimento interior? A resposta para essa pergunta, como a gente acabou de ver, pode definir absolutamente tudo.